Décima questão, vamos lá então, pessoal. Chegamos à nossa primeira centena de questões realizadas, não é mesmo? Parabéns para você que chegou até aqui. Esse é só o começo, tá certo? Continuamos aqui então. Considere a representação. Então nós temos ali uma representação simbólica, como os elementos químicos são normalmente representados, tá certo? Li, 7 e 3. O átomo assim representado apresenta o quê? Queridos, o que é esse Li, 7 e 3? Bom, quando eu tenho a representação de um elemento químico, aqui eu vou ter o símbolo do elemento, vai ser uma letra maiúscula, ou duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Em alguns casos, três letras, a primeira maiúscula e as outras duas minúsculas. Perfeito? Aqui em cima, você sempre tem o número de massa. E aqui embaixo, o número atômico desse elemento. Tá? Então, nesse caso, nós temos um número de massa 7, tá? E o número atômico 3. O que é esse 3 de número atômico? O número atômico de um elemento é igual ao seu número de prótons. Então quer dizer que esse elemento ele tem 3 prótons no seu núcleo, né? O átomo tem os seus prótons ali no núcleo. Então eu tenho aqui 3 prótons. Perfeito? Número de massa 7. O que quer dizer o número de massa ser 7? O número de massa é a soma de tudo aquilo que tem massa no átomo. E o que é que tem massa no átomo? Prótons mais nêutrons e mais elétrons. Próton tem massa, ok. Nêutron tem massa, ok. Mas elétron não tem massa. Tá? A massa do elétron ela é muito próxima de zero. Ela é insignificante. Então tirar isso daqui porque elétron não tem massa. Perfeito? Então o número de massa aqui é 7. Quer dizer o quê? Quer dizer que o número de prótons, que é 3, mais o número de nêutrons vai dar 7. Então, quanto que vale esse N aqui para dar 7? Tem que valer 4, né? 7 tem que ser igual a 3 mais 4. Perfeito? Então, tem 4 nêutrons aqui nesse átomo. Então, além dos 3 prótons aqui no núcleo, tem mais 4 nêutrons. Tá bom? Tá aqui esse átomo. Ok? Além desses partículas, o que tem mais esse átomo? Se ele tem 3 cargas positivas, quer dizer então que ele também tem que ter 3 cargas negativas. Por quê? Olha só. Quando aqui não tem nada nesse átomo, é porque a carga dele é zero, é um átomo. Tá? Átomos são entidades eletricamente neutras. Anote isso. Átomos são sempre eletricamente neutros. Tá certo? Ou seja, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, se eu tenho 3 prótons, eu tenho que ter 3 elétrons. Então, esse átomo vai ter uma região aqui, chamada de eletrosfera, onde vai estar esses elétrons girando ali ao redor desse átomo, do núcleo desse átomo. Perfeito? Vamos lá então. O átomo assim representado apresenta quantos prótons? Aqui, né, ele tem 3 prótons. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4 nêutrons, pessoal. Quantos elétrons? Também tem 3 elétrons aqui nesse átomo. Quantas partículas nucleares, ou seja, quantas partículas aqui no núcleo? Tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 partículas no núcleo. 3 prótons e 4 nêutrons. Quantas partículas na periferia do átomo? Bom, aqui é o núcleo do átomo e aqui é a periferia do átomo. Tá? É a eletrosfera. Então eu tenho 3 elétrons ali. Quantas partículas com carga positiva? Aqui está os prótons, que são as partículas com cargas positiva. 3. Quantas partículas com carga elétrica negativa? Aqui os nêutrons, os elétrons que têm carga negativa. 3. E quantas partículas sem massa?
Sem massa, gente, é próximo de zero, tá? Não é totalmente sem massa. A massa de um próton é 1. A massa de um nêutron é 1. A massa de um elétron, ela é 1836 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron. Por isso que ela é próxima de zero, tá? Por isso que está dito aqui sem massa. Então é quantas partículas sem massa? Quantos elétrons? 3 elétrons. 3 partículas sem massa. Quantas partículas fundamentais que formam um átomo deste elemento? Bom, partículas fundamentais, aí já vai ser tudo que eu tenho no átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Então ali eu tenho 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Que vai dar 10 partículas fundamentais para esse átomo. Tranquilo? Questãozinha básica, mas que é fundamental em química. Valeu, parabéns por chegar até aqui, até a 100ª questão. Um abraço, até a próxima.